E foi quando eu comecei também a buscar conhecer uma igreja. Minha mãe ia nas igrejas e orava pra gente ir. E eu não queria ir, né? E eu fui numa igreja que foi muito engraçado. Quando eu entrei lá, tava de bermuda, eu não sabia, aí uma pessoa falou que eu não podia estar de bermuda e tal. Naquele momento, né, assim, toda uma cultura do lugar. Eram outros Eram tempos outros também. tempos, né? E aí eu fiquei um período sem ir, mas aí minha mãe congregou numa igreja que era muito legal, né? Igreja Nova Vida em Nova Friburgo. Pastor Paulo Matias já está até no Senhor, ele, um grande pastor, né? Querido, pai do Gabriel e do Diego, são muito queridos. E ali eu comecei a caminhar, né? Foi muito engraçado, porque eu fui no culto e o pastor me convidou para, fez um convite para ir à frente, aí eu fui, mas depois não voltei na igreja, né? E aí minha mãe emprestou o sítio que eu morava para o pastor fazer um retiro de líderes. E eu ficava nesse sítio, né? Minha irmã gêmea morava lá e eu ficava lá. E aí o pastor só precisava pegar a chave, era sexta-feira de carnaval, e eu tinha que entregar a chave para o pastor e meter o pé, porque eu ia viajar o carnaval para passar o carnaval fora, né? Aham. E eu tentei, fui dar a chave para ele, ele falou, pô, posso orar por você? Eu falei, não, mas vou, Você eu vou ali e já Oração volto, de pastor, é oração de né? ordem. Falei, vai dar ruim, né, cara? Pastor orar pela gente, sexta-feira de carnaval, vai quebrar meu carnaval, né? E aí eu tentei dar um migué no pastor, desci para um lugar assim que era atrás de uma casa de caseiro, tentei descer, mas o portão estava trancado, tive que voltar. Voltei, ele estava lá me esperando, sabia que você ia voltar. Aí eu falei, tá bom, pastor, o senhor ora então rapidinho que eu vou ter que sair e tal. Aí ele falou, então ajoelha. Aí eu brinco, né? Eu falo, cara, ó, se o pastor for orar por você, já é perigoso, mas se ele mandar você ajoelhar, Acabou irmão, tudo. acabou tudo, já Esquece. era, esquece. Aí eu dobrei meus joelhos ali e foi sensacional, né, cara? Sexta-feira de carnaval, era pela manhã, eu não, assim, nunca tinha tido aquele encontro com Deus de verdade, né? E eu me lembro que quando ele começou a orar por mim, cara, sumiu tudo na minha frente, eu só conseguia ver as minhas falhas, aquilo que eu Uau, fazia de errado. uau, é E ele orou por forte. mim e eu fiquei naquele retiro, nunca mais saí de lá, né? E entrei ali e não entendia nada de Deus, cara. Eu não sabia o que era igreja, não tinha nada disso dentro de mim, não conhecia. E foi a primeira maior experiência da minha vida, porque eu entreguei meu coração para Jesus naquela sexta-feira e no sábado eu tive um encontro com o Espírito Santo muito forte e dali então comecei a caminhar na igreja e eu comecei a voltar minha vida toda para fazer as coisas com o Senhor, né? E fui me apaixonando pela música, aprendi a tocar bateria, né? Eu fui baterista um tempo da igreja, Então, depois. assim, traçando um paralelo, quer dizer que, assim, quando a primeira vez que o senhor começou a frequentar a igreja, que o senhor ia Aham. com a sua mãe, é como se Jesus já tivesse te pegado, né? Assim, te beliscou Eu já. E sentia o que alguma bichinho coisa dentro de mim picou. estava picando ali, né? Tava Só me que nesse, atraindo. só que nesse dia do retiro que o senhor ficou, foi a verdadeira conversão genuína, Ali né? foi um encontro Foi real quando. com Deus, assim, onde eu olhei e falei, cara, meu irmão, tem que mudar a minha vida, eu não posso mais fazer o que eu fazia, né? Não posso mais viver como eu vivia. Eu encontrei Jesus, cara. Encontrei, de fato, né, o Senhor na minha frente e o mais incrível é que ele não tinha um olhar de julgamento para mim, não me olhava me condenando, ele me olhava com olhos de De amor. Eu me amor, lembro que, tipo assim, eu compaixão. olhava para ele, era extraordinário. Como é que esse cara tá me olhando com esse amor? Eu já causei tanto dano para ele e ele consegue me olhar com esses olhos de Uau. misericórdia. Então foi um encontro muito poderoso. Assim, foi quando eu me converti de fato, né? Assim, entreguei meu coração para Jesus, né? Já estava entre 18 para 19 anos, né? Depois de passar toda a minha pré-adolescência fazendo coisas normais, de pessoas normais, de jovens normais, né? Que Sem não ju- tem esse que não, conhecimento, não né? sabia quem Só não Jesus tem, não era, tem né? esses princípios, Então né? a minha vida foi seguindo assim. E aí eu comecei a congregar numa igreja em Friburgo, né? Isso aí chegando já de 99 para os anos 2000, onde eu comecei de fato a conhecer a palavra, a entender que Jesus era o único caminho, a verdade e a vida, que tudo que eu fazia eram coisas que não me levariam a lugar nenhum. Você foi se Fui aprofundar nesses me princípios, aprofundando e né? fui aprendendo muito sobre a palavra, lendo a Bíblia, né? Eu lembro que eu li a Bíblia toda no sítio que eu morava, né? Fiquei um mês assim num detox E nesse espiritual mesmo sítio. nesse mesmo sítio, Uau. Então né? acabou seu carnaval ali na sexta-feira. Na verdade, até hoje nunca mais eu tive carnaval, né? Não, o que eu acho interessante, né, que eu já escutei esse testemunho, porque, assim, é legal a gente falar pra galera que, assim, muita coisa que a gente vai ouvir aqui, talvez o Thiago vai ouvir pela primeira vez. Eu já ouvi muito, É que eu, verdade. eu faço parte da sua mesa, mas, assim, eu quero que as pessoas conheçam, de fato, quem é o Luciano Gazenck, né, as origens, dos Sim, princípios, porque muitas vezes as pessoas conhecem o pastor Luciano Gazenck, verdade. que é incrível, mas as pessoas também não têm noção do quanto a pessoa Luciano Gazenck também é incrível. E por que eu falei dessa transformação, né? Porque assim, o senhor já falou desse testemunho em algumas pregações, e o que eu falo da conversão genuína é que assim, o senhor não precisa entrar em
detalhes, mas eu lembro do senhor contando assim que o senhor estava pronto para ir para o Espírito Santo, né? Verdade, e aí o senhor brinca que o Espírito Santo te pegou, né? Você não precisou ir até ele, né? O Espírito Santo veio. E assim, o senhor estava com várias coisas na mochila para levar para aquele local. Bebida, e, assim, droga, dinheiro. E o telefone cheio de contatos. E o senhor falou que queimou aquilo tudo. Isso nessa sexta-feira? Na sexta-feira, quando o pastor acabou de orar por mim, eu tinha uma bolsa, que é a bolsa que eu ia viajar, e ali tinha tudo que você imaginar, bebida, droga, dinheiro. Eu tinha um telefone, que é o telefone que eu usava, né? E quando acabou aquele momento, a minha única vontade era pegar tudo aquilo e jogar fora. Então, eu tinha uma cerca assim, eu tinha um lugar longe, o telefone eu já isolei. Eu falei, cara, eu nunca mais vou voltar para essa vida. E foi instantâneo. As outras coisas eu entreguei pro pastor, a gente queimou lá. Né? Jogou tudo fora. Isso participou do retiro. E eu participei do retiro. E eu fiquei lá durante todo o carnaval, no retiro de líderes e pastores, e eu não entendia nada, mas à medida que as coisas iam acontecendo, eu ia recebendo aquilo. No sábado à noite, fizeram uma peça de teatro e falando do Espírito Santo que ganhou uma pessoa que não era do mundo. Falei, cara, isso é história da minha vida. E você conhecendo tudo na hora. Eu vendo tudo que estava acontecendo, sem nunca ter experimentado, mas experimentando, porque era o próprio Deus fazendo comigo. Né? E dali, então, começou uma jornada de fé na minha vida, né, a qual, até hoje, né, eu estou caminhando com o Senhor. Mas, basicamente, assim, no início da minha vida foi isso. Né? Um menino normal, que veio do Sul, né, que nunca tinha tido uma experiência numa igreja, e que conheceu Jesus numa sexta-feira de carnaval, né, onde tudo era improvável, tudo era o contrário, mas um toque dele ali mudou tudo e eu, graças a Deus, aceitei o convite dele para caminhar com ele e estou até aqui. E esse pastor foi um grande homem de Deus na sua vida, né? O pastor Paulo foi um grande homem que me orientou, me discipulou, né, que me falou coisas que eu não queria ouvir, mas que eu precisava. Né, porque, na verdade, um discipulado, você vai ouvir muitas coisas que você não quer, mas você precisa. Uau. Né? Porque o sentido do discipulado não é te agradar, é te moldar. Sim. Né? Então, quando você permite ser discipulado por Jesus e por pessoas que carregam a marca de Cristo, elas não vão te agradar, elas vão te moldar. E o molde é muito complicado, porque o molde tem uma forma e não é a sua. E você que se encaixa naquele molde de Deus para você. Né? E quando você permite isso, você tem uma vida transformada, você é mudado de dentro para fora. Porque a transformação genuína, ela vem de dentro para fora. Deus não mudou minha roupa para mudar o meu caráter. Ele mudou o meu caráter para avaliar a minha roupa. Uau. Né? Deus não mudou o meu meio para que depois mudasse a mim primeiro. Não. Ele me muda primeiro para que as coisas ao meu redor sejam transformadas. Então você começa a avaliar. Faz sentido estar nesse lugar? Faz sentido sentar nessa mesa? Faz sentido andar com essas pessoas? Não, naquele momento eu precisava me separar porque era um meio que não me edificava mais. Embora eu nunca deixei de amá-los, ter compaixão por eles, muitos se converteram, muitos eu pude levar a palavra depois, né, que eu já estava forte, mas o princípio sempre é esse. Deus faz primeiro em você para depois fazer através de você. É verdade. Eu toquei nesse assunto porque, assim, os pastores geralmente eles conseguem enxergar além daquilo que a gente está vendo, né? Mas, assim, eu falei porque esse cara foi um grande homem de Deus na sua vida, porque ele, de fato, apresentou um Jesus que, assim, eu costumo dizer, é muito difícil eu te apresentar alguma coisa se aquilo ali não for uma realidade para mim. Então, você viu verdade nele e o Jesus que ele te apresentava era real. Então, assim, ele te discipulou durante um tempo, foi ele que conseguiu fazer com que você ficasse firme de verdade. Sim. E a gente, assim, que já caminhou em outros lugares, e assim, hoje a gente tem a honra de caminhar com você, a gente também, nós tivemos outros pastores, sabe? Eu tive um grande homem de Deus também na minha vida, que foi o pastor Marcelo, que, assim, foi o cara que me introduziu no evangelho, que teve o mesmo olhar de amor por mim. Perfeito. Porque no dia que eu me converti, eu estava praticamente 3 noites virado, vindo de festas e tal. E aí, é engraçado, hoje as pessoas olham pra mim e falam assim, não dá pra acreditar. Mateus, tá fazendo o que aí, Mateus? Mas assim, era uma realidade. E esse cara olhou pra mim assim com um olhar de compaixão absurdo. Era numa igreja completamente tradicional. Eu sempre tive esse meu estilo, então assim, entre aspas, o estereótipo, né, não tem nada a ver. Ele sempre olhou pra mim com um olhar de compaixão muito grande. E esse cara foi o cara que me fez firmar, sabe? Foi o cara que me discipulou assim, no início da minha caminhada, mesmo ele sendo extremamente tradicional, mesmo ele sendo tudo. E ele sempre falava para mim assim, ó, acredita em você, porque Deus acredita em você. Amém. E você tem um potencial incrível nas suas mãos, entendeu? Então, existem pessoas que, como o senhor falou, das mesas, né? Verdade. Que existem pessoas que
fazem parte da nossa vida durante um tempo com um propósito específico. E aí, esse cara caminhou com o senhor durante um tempo em Friburgo, até o momento que não era mais para caminhar. Sim. E aí eu quero que o senhor fale um pouquinho, assim, já introduziu, mas eu quero que o senhor fale sobre essa transformação. Uhum. Porque a gente sabe que a caminhada com Deus não é de um dia para o outro, mas como era, eu sei que a sua conversão foi genuína, mas assim, como era a sua realidade de hoje eu sou uma pessoa que não caminho com Cristo, não conheço a Cristo, e depois daquele feriado, depois daqueles 4, 5 dias, sua vida, entre aspas, voltaria ao normal. E como que foi essa mudança? Como que foi essa mudança de vida, né? Sabe? Na prática. Uhum. Vou falar, mas primeiro eu quero agradecer o Igor pelo café. Obrigado, Igor. Gente, café aqui. Obrigado. Você não tem noção. Não, puro mesmo, Igor. Beleza. Vou botar aqui, ó, ao vivo, café, pra você ver que tem café, gente. Meu Deus do céu. E acrescentando aí a pergunta do Galdino, qual foi também para a juventude aí, que talvez esteja vivendo a mesma coisa que o senhor viveu alguns anos atrás, qual foi sua maior dificuldade e como o senhor fez para vencê-la? Top demais. Bom, assim, só para falar uma coisa que é legal, é que Jesus não é tradicional, Jesus é integral. Amém. Né? Ele não é nem um extremo nem o outro, Jesus está no meio. E Jesus sabe a forma e o meio de pegar cada um e atrair para a sua presença. A minha forma, a forma que Jesus fez para me buscar foi desse jeito, foi radical. Sexta-feira de carnaval, manhã, o pastor orou por mim, Jesus me encontrou, pá. Mas existem processos que Deus faz com cada um que é relativo àquilo que o Pai conhece de cada um que nós não conhecemos. Então, o meu modelo não pode ser o seu, embora pode ser parecido, mas Sim. Deus tem um modelo para cada um para atrair essas pessoas. E tem um anjo para atrair cada um também. Tem pessoas que eu não vou alcançar, mas você vai alcançar. Por isso que o evangelho é extraordinário, por isso que eu não posso encaixotar Deus num lugar. Não posso falar que Deus ele é assim ou assado. Não, Deus é soberano, ele é extraordinário. Ele se faz de louco para ganhar os loucos, ele se faz de sábio, ele muda tudo, ele muda as estações. Eu brinco, né, que se a Bíblia falasse que Jonas engoliu uma baleia, eu acreditava, porque Deus ele tem uma forma extraordinária de fazer as coisas. Né? E não tem nada a ver com o modelo que eu acredito. O que eu acredito é o que ele fez comigo. Sim. Por isso que Deus é super pessoal. Né? Então foi muito extraordinário esse encontro com ele. E as dificuldades que eu tive no começo são as dificuldades que todo mundo tem. Né? É uma jornada, você não muda de uma noite para o dia. Sim. Você pode ter uma consciência tocada da noite para o dia, mas a consciência tem que ser renovada, tem que ser aprimorada. Romanos capítulo 12 fala isso. Né? Que nós temos que todos os dias sermos tocados por uma transformação diária. Então eu acordava, eu tinha os mesmos anseios que vocês têm, que todo mundo tem. E agora? Minha carne gritava, vinha de um mundão, e agora? Como é que eu vou passar um sábado à noite dentro do meu sítio sozinho? Então, eu lia a Bíblia, eu via coisas que me edificavam, eu renunciava a coisas que eram coisas que tentavam me roubar. E era um processo. E foi um processo longo. Né? E eu digo que até hoje estou em processo, como todo mundo, porque a conversão ela pode ser um ato de um momento ali, de um encontro com Jesus, mas o processo é até que ele venha. Então, né? Sobre o que o senhor está falando, eu creio que a conversão ela acontece em 3 etapas. A regeneração, que foi só sexta-feira de carnaval, né? O velho homem morre e eis que tudo se faz novo. Aquele que está em Cristo, né? A santificação, é onde nós estamos, buscar a paz com todos. Sem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E o corpo glorificado, que aí é pós-arrebatamento da igreja. Então é basicamente isso aí que o senhor está falando, né? Jesus apagou explicando aqui para a galera, que talvez tenha alguém aqui vendo que não conheça de Bíblia ou de Evangelho, desse assunto aqui que nós estamos falando. O Senhor apagou o seu pecado, mas ainda hoje nós vivemos lutando diariamente, negando os nossos desejos, as nossas vontades. Sim. É isso. Mas você tem 2 homens dentro de você. Tem 2 Tiagos, 2 Mateus aí dentro. Né? Aquele que você fortalecer vai ganhar, vai dominar você. Então o novo nascimento ele passa por um processo, como você falou, regeneração, justificação e santificação. Nós somos justificados por Cristo, regenerados por Cristo, e só Cristo nos santifica. É a palavra que vai me santificando, que vai me lavando, me transformando. Então eu vou crescendo, andando com Deus, e Deus vai me moldando conforme a sua vontade. Então coisas que eu fazia, que eram pecados, que eram coisas que me tiravam da presença do Senhor, eu ainda tinha pensamento, eu ainda pensava, como que eu vou vencer isso? Né? É porque dentro de mim haviam 2 pessoas. O apóstolo Paulo fala isso, existe um homem natural e um homem espiritual. Quem que você vai alimentar? Né? Imagina, você tem 2 pitbulls em casa. Sim.
Deixa um com fome de cerveja, ele vai comer o outro. Por quê? Porque quem você alimenta mais, fica mais forte. Sim. Então, essa é uma realidade até que Jesus venha. Como o Tiago falou, é perfeito. Eu vou me aprimorando, eu vou renunciando. Cara, eu não vou fazer isso. Por quê? Porque, embora o começo de muitas coisas pareçam ser boas, no final é caminho de morte. Então, a gente vai renunciando, vai aprendendo. E com o tempo você vai ficando forte. Né? A prostituição, né? A sexualidade, você vai aprender a lidar com isso. A mentira, o orgulho, a vaidade. Coisas que o homem natural tem, né? A soberba, a altivez, as coisas da carne, inveja, porfia, né, maldicência, reclamando da vida, murmurando, fofoca, mentira. Você vai lidando com isso, você vai aprendendo. Cara, isso não faz parte mais da minha vida. Eu quero ser alguém melhor. Sim. E o evangelho, ele não é para te mudar de religião. Ele é para te mudar, é uma mudança de nascimento. Uma mudança de cultura. Eu não mudei minha religião. Eu mudei o meu estado. Deus entrou em mim e começou a me moldar por completo. Sim. Nós somos um ser tricotômico, corpo, alma e espírito. Então, quando eu permito essa mudança, eu começo a ter as mudanças de Deus em todas as áreas da minha vida. O meu olhar, né? Um coração cheio de Deus formoseia o rosto. É verdade. Né? Como é que você pode ser cristão e viver com a cara fechada, amarrado, brigando com os outros? Foi batizado no vinagre. Irmão. Não pode, né? Como é que você agora tem uma nova vida e está vivendo na velha vida? É verdade.